Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, vamos estudar agora a formação das taxas de juros aqui no Brasil, tá? Bom, esse é um processo que envolve uma série de fatores econômicos, financeiros e políticos. Tudo isso daqui acaba por influenciar na formação da taxa de juros aqui, a taxa de referência que a gente tem. As taxas de juros, elas desempenham um papel importante na economia porque elas vão influenciar o custo do crédito, fica mais caro ou mais barato eu pegar dinheiro emprestado, eu pessoa, eu empresa, o nível de consumo, o que as pessoas, as famílias vão gastar, os investimentos e a própria inflação, tem impacto também, tá? A principal taxa de referência no Brasil é a taxa Selic e a meta dessa taxa é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, tá? Então vamos ver esses fatores aqui. Inflação. Uma inflação alta tende a levar a um aumento das taxas de juros para conter a demanda e evitar a desvalorização da moeda, tá? A gente pode pensar que se a inflação ela começar a subir bastante, e isso pode acontecer, por exemplo, pode vir de um cenário de taxa de juros mais baixo. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a nossa taxa de referência, a taxa Selic, ela está lá em 6%. Para o nosso país, isso acaba sendo relativamente baixo. 6% a nossa taxa Selic. Como o custo do crédito ele está barato, as pessoas vão querer consumir mais, as empresas vão querer pegar mais crédito, fazer mais investimentos. Isso vai aquecer a demanda e as pessoas vão começar a consumir mais e as empresas vão subir o preço dos produtos. Aí a gente começa a ter inflação. Essa inflação alta pode fazer com que o governo, através aí do Comitê de Política Monetária, faça um ajuste no sentido de influenciar essa taxa para ela subir, para ela ir, por exemplo, a 10%. De 6% ao ano para 10%, a gente tem esse aumento aqui que está acontecendo. Aí o custo do crédito ele fica caro, as pessoas seguram um pouco o consumo e a gente tem um fôlego na inflação, tá? Então a inflação ela tem um papel importante aqui na definição da taxa de juros. Política monetária, que está muito relacionada a isso também, tá? Quando há sinais de superaquecimento da economia ou aumento da inflação, o Copom tende a aumentar a meta da taxa Selic. Por outro lado, em cenários de desaceleração econômica, a redução pode estimular o crescimento, tá? É aquilo, o governo vê que a inflação está ficando muito alta, ele pode aumentar a meta da taxa Selic. Se ele vê que está ficando, a economia ela está estagnando, ele pode reduzir essa meta e isso vai influenciar a nossa taxa de juros. Risco país, tá? Um aumento no risco país tende a elevar as taxas de juros para compensar o maior risco percebido pelos investidores, especialmente no mercado de títulos públicos. Se o país está preocupado em atrair investidores estrangeiros e o risco, visto por esses investidores estrangeiros do nosso país, se o risco aumentou, o risco de crédito do nosso país, a qualidade do crédito aumentou, a gente vai ter que pagar mais juros para que eles se convençam a colocar o dinheiro aqui. E aí a gente pode ter um aumento da taxa de juros também, tá? Uma desvalorização do real, isso a gente está olhando aqui o câmbio, tá? Frente ao dólar, pode pressionar a inflação, uma vez que torna os produtos importados mais caros. Para conter esse efeito, o Banco Central pode optar por influenciar a taxa Selic. Tá? A gente quer um cenário aqui de desvalorização do real. O que seria isso? Eu teria uma situação inicial onde $1 ele vale R$ 4. Eu saio dessa situação e vou para uma situação B, onde $1 agora ele vale R$ 5. O que aconteceu aqui? Desvalorizou o real frente ao dólar. Olha só, os produtos importados, eles vão ficar mais caros, Porque para eu comprar algo que custa $100, antes eu gastava R$ 400. Agora eu preciso gastar 500. Então a importação,
ela vai diminuir. Por outro lado, para quem vende para fora, isso vai estimular, porque antes quem vendia para fora ganhava 400, agora vendendo o mesmo produto vai ganhar 500. O brasileiro que está vendendo para fora um produto que vale $100, tá? E aí, nesse caso aqui, como a gente está tendo esses produtos que estão sendo vendidos para fora a um preço aonde o nosso exportador está recebendo mais, para ele vender aqui no nosso país, ele vai exigir mais. Se antes ele vendia esse produto aqui a R$ 400 e vendendo lá fora ele ganhava 400 também, tudo bem. Mas agora, vendendo lá fora, ele está recebendo 500. Para que ele vai vender a R$ 400 aqui se ele vende lá fora por 500? Então a tendência é que o preço do nosso produto aqui ele cresça. E sob outra ótica também, as pessoas que antes poderiam importar pagando 400, agora quando elas forem importar, elas têm que pagar 500. Então elas vão preferir consumir aqui no nosso mercado interno do que fazer a importação. Eu vou aquecer a demanda interna. Se eu tenho uma demanda aquecida, o preço dos produtos aqui também vão subir. E quando os preços sobem, eu tenho a inflação, tá? Então, mais uma vez, eu posso ter um cenário aí onde o Banco Central ele pode optar por influenciar a taxa Selic para fazer um controle aqui da inflação, tá? Condições globais. Mudanças nas taxas de juros de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, podem impactar o fluxo de capitais para mercados emergentes como o Brasil, afetando a oferta e demanda por recursos e, consequentemente, as taxas de juros, tá? Então, se aumentar ou diminuir a taxa de juros lá nos Estados Unidos, isso tem um efeito aqui no Brasil, né? Porque se aumentar lá, vai ficar mais atrativo para o investidor estrangeiro colocar o dinheiro dele nos Estados Unidos. Se ficar mais barato lá, pode ser que aqui fique mais atrativo. Então, isso também tem um impacto na formação das taxas de juros, tá? Em um cenário de juros altos, o custo do dinheiro se torna mais elevado, o que desestimula o consumo e o investimento. Por outro lado, em cenários de juros baixos, o custo do capital diminui, incentivando o investimento empresarial e o consumo, tá? Que é aquela ideia do custo do crédito, do nível de consumo dos investimentos. Bom, aí as taxas de juros elas influenciam decisões de investimento, financiamento e gestão de dívidas. A gente vai olhar sobre duas óticas aqui: a ótica das empresas e a ótica dos governos. As taxas de juros, elas afetam diretamente o custo de capital, olhando aqui para as empresas, tá? Que é o preço que as companhias pagam para obter recursos financeiros por meio de empréstimos, emissão de títulos, né, notas promissórias, debêntures, ou linhas de crédito, pegando dinheiro emprestado com bancos. Quando as taxas de juros estão altas, olha o que eu estou falando, taxas de juros altas, o custo do financiamento aumenta, fica mais caro pegar dinheiro emprestado, fica mais caro emitir uma debênture, o que pode levar as empresas a postergar ou cancelar projetos de expansão, inovação ou aquisição de novos ativos. Vai parar um pouco da produção das empresas, tá? Porque o custo do capital está muito grande, o que desestimula a esses investimentos. Sob a ótica do governo, tá? Aí o contrário é verdadeiro também, tá? Com juros que são mais baixos, o custo do crédito ele fica mais barato e aí se tem os investimentos. Governo, as taxas de juros influenciam diretamente o custo de financiamento da dívida pública, que é a dívida do governo. A dívida pública brasileira é majoritariamente atrelada à taxa Selic, o que significa que aumentos nessa taxa aqui elevam os custos com o pagamento de juros da dívida. Se o aumento pode pressionar as contas públicas, né? Se aumentar, obrigando o governo a destinar uma parcela maior do orçamento da dívida, reduzindo a disponibilidade de recursos para investimentos em infraestrutura, saúde, educação e outras áreas sociais. Vamos supor que a dívida do governo ela é de 100 bilhões, tá? Só um exemplo aqui para a gente entender isso. E ela é majoritariamente atrelada à taxa Selic, que é a nossa taxa de referência. Se a taxa Selic está em 10%, isso significa que desses 100 bilhões, anualmente, o governo ele tem que desembolsar 10 bilhões apenas para fazer o pagamento dos juros dessa dívida. Se a taxa Selic subir para 15%, agora o governo não vai ter que pagar mais 10 anualmente. Ele vai ter que pagar 15 bilhões.
Está pagando 5 bilhões a mais, só porque aumentou a taxa Selic. E esses 5 bilhões a mais que ele está pagando, ele poderia destinar a investimentos em infraestrutura, saúde, educação e outras áreas sociais. Mas ele não está podendo fazer isso porque ele tem que pagar os juros da dívida. Porque se ele não pagar os juros da dívida, aí o risco do país vai lá em cima, né? Porque ele não está honrando seus compromissos. Então, uma taxa de juros elevada aumenta o custo de financiamento da dívida pública. E isso pode fazer com que áreas essenciais, né? De infraestrutura, educação, saúde, elas percam investimento. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Por outro lado, né, quando a gente tem taxas de juros mais baixas, o custo de rolar a dívida é reduzido. Olha só, em um cenário de juros altos, o governo pode enfrentar dificuldades para manter o equilíbrio fiscal, especialmente se houver uma combinação de crescimento econômico baixo e alta carga da dívida, tá? Porque se não está crescendo, não está aumentando a riqueza do país, né? As pessoas não estão consumindo, o governo também não está arrecadando com impostos. Além disso, as taxas de juros elevadas podem limitar a capacidade do governo de utilizar políticas fiscais expansionistas, como aumento de gastos ou redução de impostos, para estimular a economia em períodos de recessão, porque ele já está endividado, né? Se ele aumentar os gastos, ele vai ficar mais endividado ainda. Ou se ele reduzir os impostos, ele vai arrecadar menos. Então fica difícil nessa situação lidar com um cenário de juros altos e ao mesmo tempo, né, crescimento econômico baixo. Por outro lado, quando as taxas de juros estão baixas, o custo de rolar a dívida é reduzido, o que pode aliviar as pressões sobre o orçamento e permitir uma maior flexibilidade na gestão fiscal. Contudo, a manutenção de juros baixos por períodos prolongados também pode criar desafios, como o risco de aumento da inflação ou desvalorização da moeda, exigindo uma gestão cautelosa da política econômica. Sim, né, pode parecer que juros baixos é um cenário bom, porque as empresas vão investir mais, vão contratar mais, a população vai consumir, o governo vai ter um custo menor de dívida, vai poder alocar dinheiro mais para esses setores que necessitam de recursos públicos, né, o custo da dívida vai ser menor. Então, acaba parecendo que um cenário de juros baixo é o ideal. Só que, apesar de ser bom, ele pode se tornar um ciclo que ele pode levar a um cenário de juros alto, uma vez que mais consumo significa mais inflação, né? Aquece a inflação, aquece a demanda e acaba por aumentar a inflação. E aí, para controlar a inflação, o governo ele se vê obrigado a ter que aumentar a taxa de juros. Daí a gente volta para aquele cenário, onde a gente tem uma taxa de juros maior, menos investimento das empresas, uma demanda menos aquecida, menos arrecadação de impostos pelo governo e um maior endividamento, tá? O ideal, o melhor dos mundos, é a gente ter um cenário de taxas de juros baixas e um crescimento econômico também, porque aí tendo esse crescimento econômico, isso acaba não levando a inflação e a gente consegue manter consegue quebrar um pouco desse ciclo de aumento e diminuição de taxa de juros.